E eu, como protestante, o Leonardo Gonçalves também é protestante. Então, por que o Leonardo Gonçalves, afinal de contas, estava dando voz a uma teóloga católica no canal dele? Se todos nós sabemos que a igreja adventista tem um contraponto muito forte contra a igreja católica. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui nós discutimos assuntos que são voltados para a nossa fé, para a religião, falamos sobre alguns temas polêmicos também na internet. E hoje eu vou trazer uma resposta respeitosa a um vídeo da deputada Ana Campanholo. Então, eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, que você pudesse compartilhar. O ideal mesmo seria que ela talvez tivesse acesso a este conteúdo e percebesse como nós, adventistas, entendemos determinados posicionamentos, como nós enxergamos assuntos tais como aborto, feminismo e outras questões relacionadas à pauta progressista. Então, fica com a gente até o final. Como eu disse, compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, já iniciando este vídeo, eu gostaria de fazê-lo parabenizando a deputada Ana Campanholo pelo trabalho que ela tem feito. Eu particularmente tenho uma admiração pelo trabalho que ela faz no combate a estas ideias progressistas, feminismo, aborto, ideologias de gênero e outras pautas progressistas que têm tomado conta do nosso país. Então eu percebo que ela é uma voz ativa, alguém que tem trabalhado incansavelmente contra estas pautas ideológicas, mas em um vídeo recente, a deputada ela menciona um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o cantor Leonardo Gonçalves, e ela menciona a Igreja Adventista e faz alguns comentários acerca da Igreja Adventista, como se, na realidade, o pensamento dele talvez representasse a nossa igreja, apesar de não ficar claro isso no vídeo, eu preciso dizer, mas o fato de ter feito a menção e não ter feito uma ressalva de que talvez este não é o pensamento da igreja, enfim, eu vim aqui a este vídeo para falar um pouco sobre o que a Igreja Adventista pensa, como que nós entendemos essa questão. Eu vou deixar alguns trechinhos desta fala da deputada Ana Campanholo, vou deixar o link na descrição para você assistir o vídeo dela na íntegra, mas eu vou colocar alguns trechos só para você ver o porquê desse vídeo. Então, há muito tempo atrás, vocês se lembram que eu entrei numa discussão ferrenha com o Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves para quem não sabe, é um cantor adventista, supostamente um homem cristão, e eu sempre gostei muito das músicas do Leonardo Gonçalves, é um cara muito talentoso, mas eu entrei numa discussão muito feia com o Leonardo Gonçalves, porque ele recebeu no canal dele, um canal que tinha 1 milhão de inscritos, eu não sei, mas esse cantor está em decadência desde então, mas na época tinha 1 milhão de inscritos, e nesse canal do YouTube, ele recebeu a Ivone Guevara, uma teóloga católica e feminista, o que é uma impossibilidade geral, total, completa, absoluta, filosófica, ontológica, é uma impossibilidade. E eu, como protestante, o Leonardo Gonçalves também é protestante. Então, por que Leonardo Gonçalves, afinal de contas, estava dando voz a uma teóloga católica no canal dele? Se todos nós sabemos que a igreja adventista tem um contraponto muito forte contra a igreja católica, então tudo isso ficou na minha mente, assim. Como é possível? Eu estudei em uma escola adventista, eu sou de uma tradição protestante, mas minha família toda é tradicionalmente protestante, e eu sei que a igreja adventista, mais do que talvez outras vertentes protestantes, tem um antagonismo muito grande com a igreja católica. Eu falei, meu Deus, o apreço que os progressistas têm hoje por essa ideologia, pela esquerda, pelo feminismo, é tão grande que eles colocam de lado essas disputas teológicas que são de décadas, séculos. Então isso despertou em mim uma preocupação muito grande. O feminismo está entrando nas nossas igrejas, em todas elas. Na católica, porque a Ivone Guevara é uma teóloga católica, se diz, né? Nas igrejas adventistas, porque o Leonardo Gonçalves é um compositor adventista, mas também está entrando na igreja evangélica, na batista, na presbiteriana, na luterana, nem se fala, tem algumas igrejas que estão realizando união entre pessoas do mesmo sexo, enfim. Muito bem, esse aí foi o vídeo da deputada Ana Campanholo, tem muito mais coisas que ela vai falar e eu queria fazer algumas ressalvas ao vídeo. Veja,
Na época em que o Leonardo Gonçalves ele fez essa live com a Ivone Guebara, é necessário informar que houve uma reação na Igreja Adventista por parte de vários teólogos da igreja. Me recordo que, se não me falha a memória, o professor Leandro Quadros, apresentador da TV Novo Tempo, que a deputada com certeza deve conhecer, fez uma reação em seu canal. Eu fiz 2 vídeos aqui no canal Fala Sério Pastor, que teve repercussão, talvez não tenha tido uma repercussão suficiente que chegasse ao conhecimento da deputada Ana Campanholo, mas fiz 2 vídeos, um antes da live ser feita, falando, alertando sobre o perigo do que poderia acontecer, e uma após a live, mostrando o que de fato aconteceu, não é? Eu fiz algumas críticas a esta live com a Ivone Guebara. Bom, mas como eu disse, não somente eu, outros teólogos se posicionaram. Eu me recordo que o pastor Michelson Borges fez algumas lives, alguns vídeos também em seu canal. Você está vendo aí as thumbnails dos vídeos que o pastor Michelson fez sobre este assunto, sobre esta temática, gravando com algumas pessoas que têm conhecimento na área, como a professora Suelen, com quem eu também já gravei aqui no canal, sobre feminismo. Nós gravamos, após esta live do Leonardo, nós gravamos alguns vídeos aqui, onde ela mostra a impossibilidade do cristianismo e o feminismo andarem juntos. A professora Suelen, inclusive, apresentou um livro se não me falha a memória, Bell Hooks, onde ela diz claramente em seu livro, e ela é uma das teóricas do feminismo, é uma mulher que defende o feminismo. Ela diz assim: é impossível a uma mulher que se diz feminista não defender também a pauta abortista. Ou seja, na visão desta teórica do feminismo, defender uma coisa e a outra tem que acontecer. Se eu digo eu sou feminista, mas eu não sou, eu não concordo com a pauta abortista, então eu não sou feminista. E a gente mostrou isso em livros, mostrou o trecho do livro, mostrou... E isso fez com que várias pessoas começassem a me perguntar, a me questionar. E aqui é válido ressaltar algumas coisas, deputada, que é muito importante o trabalho que você tem feito, mas que nós, como adventistas, temos feito também. É o trabalho de conscientização. Por que muitas mulheres cristãs, como você fala no seu vídeo, mais à frente você fala, o feminismo está entrando, né, nas igrejas evangélicas, católicas, etc. Por que isso tem acontecido? Por falta de informação. Algumas mulheres cristãs ainda pensam que defender o feminismo é defender a mulher. Na mente de algumas mulheres, e eu falo porque depois dos vídeos que eu gravei, eu já tive que conversar com várias pessoas que me procuraram. Pastor, me fale mais sobre isso, porque eu me dizia feminista no sentido de eu defendo as mulheres. Eu digo, pois é, irmão, eu também defendo e eu nunca fui feminista. Nós precisamos ser cristãos para defender a mulher e não feministas, porque o cristianismo, em sua essência, na sua ética, vai defender a mulher. Inclusive, deputada, eu gravei um vídeo muitíssimo interessante, já que você estava apresentando o seu livro, sobre Gênesis capítulo 3, aquele trecho onde diz, o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Eu fiz uma análise exegética desse texto, analisando os termos hebraicos, em comparação com Gênesis 4 também, onde é dito a mesma coisa e usada a mesma expressão para Caim, o desejo do teu irmão será para ti. É uma análise exegética que eu faço, e comparando com o que Paulo fala sobre isso, foi um vídeo assim muitíssimo interessante. Eu cheguei a gravar sobre este tema com a apresentadora Darleide Alves, da TV Novo Tempo. Nós gravamos para o programa Consultório de Família, e eu até diria para você, se tivesse um tempinho para assistir esse vídeo, eu vou deixar no link da descrição. É um vídeo muito interessante, porque analisa exegeticamente aquela passagem que muitos não compreendem e pensam assim, o marido tem que dominar a mulher, e não compreendem qual é o sentido da palavra ali utilizada. Bom, mas enfim, nós gravamos vários vídeos, nós explicamos para as irmãs, explicamos para as mulheres, não, feminismo não é isso. O que você entende por defesa da mulher, pelos direitos, pela a posição que a mulher deve ter, chama-se cristianismo e não feminismo. O que você está defendendo, eu também defendo. Isso não é feminismo. Aí o que é feminismo? E aí eu senti a necessidade de gravar mais algumas coisas para expor
o que é de fato feminismo. E como eu moro nos Estados Unidos, o pastor Michelson Borges, que na época esteve aqui em minha casa, e a minha esposa, que é uma admiradora do seu trabalho, deputada, e tem seu livro, já leu, já estudou e já estudou outros livros acerca do feminismo, nós fomos a Seneca Falls. Você sabe que Seneca Falls é considerado o berço, né? Tem uma, eu diria, tem uma importância para o movimento feminista. Nós fomos ali, exatamente no lugar onde houve a suposta reunião que trouxe o feminismo, enfim. Nós fomos até aquele lugar onde tem o Museu Feminista e tudo mais, e ali, do lado de fora do museu, na lateral do museu, se você já esteve lá, sabe do que eu estou falando, a minha esposa gravou um vídeo falando sobre o que de fato aconteceu ali. Muito interessante. Eu estou pensando até no final desse vídeo deixar o vídeo da minha esposa explicando. E mais à frente eu senti a necessidade ainda de explicar um pouco mais. Foi quando a minha esposa, ela gravou um vídeo que eu penso em deixar aqui também na sequência, ou quem sabe colocar no link da descrição para que vocês possam assistir. A Gisele falando sobre a origem do feminismo e as relações do feminismo com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, enfim, tudo aquilo que estava despertando ali no período iluminista, no período da Revolução Francesa. Esses vídeos ajudaram muitas pessoas a entenderem sobre o feminismo. Ademais, a Igreja Adventista lançou em uma revista oficial que é destinada exclusivamente para pastores. O nome da revista é Ministério, uma revista que todos os pastores no Brasil, na América do Sul, recebem. E esta revista tem... olha, você está vendo aí a capa, olha a capa. Cristianismo Progressista. Eu vou deixar também o link desta matéria na descrição para que vocês possam ler. Afinal de contas, esse material não chega para todos os membros, mas chegou para os pastores e, portanto, aqui eu quero que você entenda que a Igreja Adventista, como organização, ela não tem uma pauta progressista, ela não defende uma pauta progressista, ela não defende ideologia de gênero, ela não defende feminismo, ela não defende todas estas pautas atuais, modernas, que o progressismo tem defendido. Mas o Leonardo Gonçalves não é adventista, do mesmo jeito que, como a própria deputada colocou no vídeo, a Ivone Guebara é católica. E se eu perguntar para a teologia católica, para o movimento católico, para a organização Igreja Católica, o posicionamento não é da Ivone Guebara. Então eu posso dizer que o catolicismo, a Igreja Católica defende o feminismo, defende pautas progressistas? Não. Eu posso dizer que esta pessoa, como bem ressaltou a deputada Ana Campanholo, que se diz católica, não é? Defende esta pauta. Ela, portanto, representa uma parcela ínfima, insignificante, minoria dentro da Igreja Católica que pensa diferente da organização. O que eu poderia dizer acerca do Leonardo Gonçalves quanto a esta questão? Que ele igualmente representa uma minoria ínfima e que não fala, não responde pela instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há, entretanto, pessoas que compactuam com as ideias dele? Com certeza. Com certeza, da mesma forma como há católicos que defendem as ideias da Ivone Guebara. Como a própria deputada coloca em seu vídeo mais à frente, uma organização dentro da própria Igreja Católica feita por mulheres que defendem a pauta abortista, ok? Então, isso não significa que a organização pense desta forma. Então, existe uma parcela ínfima, eu diria insignificante, que tem se infiltrado e tem tentado colocar estas ideologias? Sim, mas este é o pensamento da Igreja Adventista como organização? Não. É apenas esta ressalva que eu gostaria que tivesse sido feita, para que não as pessoas assistindo, os adventistas são progressistas, os adventistas pensam assim, porque o Leonardo Gonçalves é da Igreja Adventista e olha o que ele fez. Não, o Leonardo Gonçalves é um membro que tem um pensamento contrário e num país onde há liberdade, ele teve a liberdade de expor sua opinião. Esta opinião, entretanto, não é coadunada, não é confirmada, não é chancelada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E houve sim reação. Talvez a nossa reação não tenha tido uma ampla
circulação, porque o canal dele é muito maior, tem muito mais seguidores, então chamou muito mais atenção do que as respostas que foram dadas partindo da própria igreja, por pessoas como eu, que sou pastor na organização, por pessoas como o pastor Michelson Borges, por Leandro Quadros e outros teólogos e apresentadores da nossa TV Novo Tempo, como eu bem mencionei aqui, a Darleide Alves, que gravou, não necessariamente respondendo diretamente a ele, mas abordando o tema, e no abordado tema, frontalmente confrontou as ideias trazidas pela Ivone Guebara no canal do Leonardo Gonçalves. É importante salientar também que, além de teólogos, jornalistas, apresentadores na Igreja Adventista, vários membros leigos, pessoas que não têm a formação teológica, também ofereceram contrapontos. A própria professora Suelen, outras que participaram aqui no meu canal, e eu gostaria de fazer um destaque, porque esta pessoa que eu vou mencionar agora, a deputada Ana Campanholo, já repostou coisas dela. A Andressa, conhecida na internet como Andy Trajano, e que eu tive o privilégio de batizar na Igreja Adventista, e uma das razões pelas quais ela se aproximou da Igreja Adventista foi justamente perceber que há líderes sérios como eu e outros pastores que batem firme contra essas ideias progressistas. Então, todos pensam como você, Eleazar? Não, nós vivemos em um país democrático onde há liberdade de expressão e as pessoas podem pensar diferente. Mas a organização em si não compactua com isso. E a Andy Trajano, me recordo que a Andressa, ela chegou a gravar também muita coisa naquela época, e ela já visitava a igreja, já frequentava ali a igreja, e ela se admirou em ver que eu também estava fazendo um trabalho firme contra estas pautas progressistas, ideologia de gênero, feminismo, etc. Ela ficou muito admirada e se aproximou da igreja. A Andressa, ela tem um Instagram que tem um certo alcance, e ela tem falado bastante há muito tempo contra essas pautas progressistas. E a razão pela qual ela se tornou adventista foi justamente perceber que, apesar de existir em nosso meio pessoas que pensem como Leonardo Gonçalves, ela percebeu que a organização em si não coaduna com esta visão e que há muitos líderes sérios que combatem o feminismo, que combatem as pautas progressistas. Tá bem? Eu queria apenas fazer este contraponto de maneira muito respeitosa, mais uma vez ressaltando a admiração que eu tenho pelo trabalho da deputada Ana Campanholo em fazer frente a estas ideologias. A ressalva era apenas realmente mostrar que a Igreja Adventista não compactua com estas pautas sob hipótese alguma, e que o Leonardo Gonçalves tem direito de expressar suas opiniões em um país de liberdade, mas isso não significa necessariamente dizer que a Igreja Adventista pensa igual. É apenas esta ressalva. Eu gostaria de deixar, então, na sequência, o vídeo da minha esposa, Gisele, explicando sobre as origens do feminismo. Eu tenho certeza que você vai gostar.
Então, o ano é 1848 e algumas mulheres se reuniram aqui para recolherem algumas assinaturas e as principais pautas eram sobre sufrágio feminino, sobre direito à propriedade privada e direitos inerentes à mulher casada, como, por exemplo, herança. Elas queriam que alguns direitos fossem resguardados. E, aparentemente, eram direitos legítimos, essa busca que essas mulheres tinham. Poderia citar aqui alguns nomes, como Elizabeth Stanton, Susan Anthony e Lucretia Mott. Essa última mulher tem uma questão muito interessante sobre ela. As mulheres se reuniram nessa igreja metodista para falar sobre os direitos das mulheres, só que nenhuma delas se sentia apta a presidir essa convenção, e aí o esposo da Lucretia foi o homem que presidiu. Então, essas mulheres elas tinham o apoio das igrejas, né, igrejas protestantes, e elas se valeram disso. Na mesma época havia pessoas lutando pela abolição dos escravos, mas nem eles queriam se relacionar com essas mulheres. E enquanto isso, a igreja cristã dava voz a elas, porque elas estavam realmente lutando por direitos legítimos, né? E que não tinha nada a ver com o que hoje nós entendemos, o que é real sobre o movimento feminista, que é a luta, na verdade, por uma revolução sexual e comportamental. Quando olhamos para esse marco, né, da primeira onda feminista, os historiadores dividem o movimento feminista nessas 3 ondas, e até alguns falam sobre a 4ª onda. Quando nós olhamos, entendemos que realmente parece que começou bem e depois desvirtuou. Como se no início não houvesse nada contra o matrimônio, contra os filhos, ou seja, não houvesse nada contra a essência feminina, o ser mulher. E o que aconteceu? Se nós pudéssemos traçar uma linha bem rápida, um resumo sobre essas ondas, na primeira onda, essas mulheres lutam por direitos. Na segunda, elas começam a lutar e questionar sobre o papel da mulher. Mas olha que intrigante. Na terceira onda, elas começam a questionar a mulher, porque elas passam a dizer que a mulher é uma construção social. Olha que coisa estranha. Primeiro se luta pelos direitos da mulher, depois sobre o papel da mulher, e aí agora, a mulher existe? Ou ela é uma construção social? Então, o que aparentemente era apenas uma luta por direitos do cidadão, desde o início, se nós olharmos para a trajetória da Elizabeth Stanton, nós podemos ver que já estava enraizado ali a revolução sexual. A Elizabeth Stanton chega a declarar que seria em vão buscar a elevação da mulher enquanto ela era rebaixada ao casamento. E ela entendia ter filhos, ela entendia a maternidade como uma escravidão. E ela chegou a escrever uma Bíblia, conhecida como uma Bíblia feminista, e nela ela fazia isso e fazia uma releitura, né, que é tão comum hoje, para dar um novo significado, e ali ela deixava claro suas intenções. A Elizabeth Stanton chega a dizer que a Bíblia ela estava repleta de superstições e que quando ela se livrou delas, ela saiu das trevas e alcançou a luz. Então a gente percebe claramente como ela enxergava a Bíblia e dá para entender porque ela era tão contra, né, as primeiras instituições ali dadas por Deus, que é o casamento e a família. Bom, muito se fala sobre as conquistas feministas e as pessoas pensam, principalmente as mulheres, de que a mulher só pode trabalhar hoje por causa das feministas, a mulher só pode votar por causa disso. E não entende que isso foram conquistas orgânicas, que à medida que os homens foram conquistando isso para si e para a sua família, como alguns autores falam, essas conquistas foram respingando nas mulheres e elas também conquistaram algo que foi concedido. Elas não conquistaram isso, na verdade, né? Foi uma concessão. Mas vamos falar então sobre as conquistas, né? Porque a gente precisa diferenciar bem essas duas palavras, concessão e conquista. A conquista do feminismo, tá? Vamos para a liberação do aborto, a legalização, na verdade, do aborto. Elas conseguiram isso, né? Vamos falar também sobre o poliamor, que é tão comum, a banalização do divórcio e do casamento. Essas são as verdadeiras conquistas do feminismo. Mas aí poderia surgir a pergunta, mas e o voto, né? Essa convenção aqui foi para o voto. Olha só, a maioria das mulheres que estiveram aqui votou contra. Elas não queriam voto. Por quê? O voto estava associado à obrigatoriedade de serviço militar e as mulheres não estavam interessadas a isso. Então é bom a gente lembrar que os homens conseguiram esse direito e nem todos os homens, tá? Porque nem todos podiam votar. Por exemplo, no Brasil, os homens só poderiam votar se eles tivessem uma renda anual mínima. Naquela época, no Brasil, 1800 e
Se eu não me engano, em 1823 ou 1829, os homens só poderiam votar se eles tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. E para deputados, se eles tivessem 200 mil réis. Só podiam votar quem tivesse mais de 25 anos. Então, a gente percebe que em todos os momentos da história, nem todos podiam votar. Então, quando se fala hoje sobre voto, assim, as mulheres votavam pelo voto porque elas eram as únicas que não votavam. Não, isso não é verdade. Se você pensar na Inglaterra, muitos homens que foram para a Primeira Guerra Mundial não votaram. Eles não tinham esse direito. Eles só foram votar depois desse período. Então, não era só uma coisa, a mulher não era oprimida, ela não tinha esse direito somente porque ela era mulher, mas porque muitos cidadãos não tinham esse direito. Então, o voto ele foi conquistado à medida que nós tivemos algumas modificações na sociedade, como por exemplo, a República. Os homens foram lutando por direitos e, como eu já falei, esses direitos foram concedidos às mulheres. Então, não foi uma conquista feminista. Até um fato interessante que a primeira mulher a votar no Brasil, a Celina Guimarães, ela diz uma coisa muito engraçada até. Ela fala assim, tudo que fiz, devo ao meu marido. Então, o fato dela votar foi porque o marido dela teve essa iniciativa de inscrevê-la para que ela pudesse receber o título eleitoral. Nessa convenção, as mulheres conseguiram recolher 100 assinaturas, não para que elas votassem, não é isso. Elas, como eu falei, elas tinham outras pautas, né, que era propriedade privada, alguns direitos inerentes à mulher casada, e o direito ao voto estava entre elas, entre essas petições. Mas aqui elas saíram em 1848, aconteceu essa convenção. Elas foram votar em 1869, mas mesmo assim, os Estados Unidos eles saem à frente de vários outros países. Mais interessante ainda é falar que a França, que é o país da Simone de Beauvoir, foi um dos últimos países a liberar o voto feminino, só em 1945. A Alemanha foi antes, 1918, até o Brasil, em 1932. Então a gente percebe que não tem uma ligação direta entre feminismo e voto. Não. Muitos países que não tinham nem sufragistas lutando pelo voto deram esse direito à mulher. Entre 1910 e 1920, países como Portugal, Inglaterra, Alemanha, Brasil, que muitas pessoas falam que o Brasil é bem atrasado, todos eles foram antes da França, que só foi dar o direito ao voto em 1945. E o que falar então sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho? As mulheres só puderam trabalhar por causa da luta das feministas. E aí eu faço uma pergunta, trabalhar é um privilégio ou uma obrigação? Hoje nós temos vários cargos que não são almejados pelas mulheres. As mulheres elas querem ser as CEOs, elas querem ser as grandes magnatas, elas querem ser as pessoas que se destacam. Mas será que elas lutariam por alguns cargos que não são considerados privilegiados pela sociedade? Então, será que as mulheres elas estariam dispostas a lutar por alguns tipos de trabalhos que são considerados como insalubres, de risco, como trabalhos na mineração, em polos petrolíferos? Então, são algumas profissões que não são almejadas pelas mulheres, né? E a gente percebe que, como eu falei antes, é uma questão muito orgânica, muito natural. À medida que os homens foram para a guerra e houve a necessidade das mulheres trabalharem, e antes disso, a Revolução Industrial, as mulheres conseguiam manejar as máquinas que começaram a ser construídas, elas começaram a ser inseridas nesse mercado. Agora, as mulheres sempre trabalharam. Essa ideia de que as mulheres não trabalhavam. Não, quem não trabalhavam eram as mulheres que tinham mais recursos. As mulheres pobres, elas sempre trabalharam. Vamos pensar nas camponesas ao lado dos seus maridos, trabalhando ali na lavoura e na venda, né, daqueles produtos também. E em tantas outras atividades, trabalhando nas grandes casas, nas mansões, nos castelos. As mulheres sempre trabalharam. Quando o trabalho ficou realmente mais fácil, elas conseguiram deixar as suas casas e ir, e elas não foram impedidas. Por isso, é certo que a gente não vai aqui colocar que todos os homens aceitaram, porque a nossa intenção não é dizer que isso depende do sexo, né? A bondade, a maldade, a luta pelos direitos, isso independe do sexo, não é isso. O que eu estou falando aqui é que eu não posso dar ao feminismo as honras pelas conquistas das mulheres. A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela fala que a luta da mulher pelo voto era apenas uma agitação simbólica. Se a mulher realmente era uma minoria lutando, como ela conseguiria impor ao grupo maior, que era o grupo de homens, a dar um direito para elas? Então, quando eu penso em feminismo e Bíblia,
Se eu penso que algumas pautas elas foram sendo inseridas, eu desmereço o começo do feminismo. Como eu falei, sempre esteve na raiz do feminismo essa ideia de que a mulher era oprimida, ela não tinha direitos iguais. Então, lá no proto-feminismo com a Mary Wollstonecraft, ela já achava que a mulher era diferente do homem porque eles não recebiam o mesmo tratamento, a mesma educação. Então, já desde o início, elas pensavam assim, que homem e mulher deveriam ter o mesmo tratamento, que eles não tinham. Então, essa questão de que havia a opressão. E aí depois, como eu falei sobre a Elizabeth Stanton, que ela era contra o matrimônio, apesar de ter casado, de ter tido 7 filhos, ela era contra o casamento, via como um rebaixamento, ela via a maternidade como uma escravidão. Então, a gente percebe claramente que essas mulheres que eram as líderes do movimento. Aí vem a Margaret Sanger, que é contra a ideia do controle de natalidade, que aí você vê já o precursor do movimento pró-aborto. Então, tudo isso a gente percebe que desde o início e ao longo do feminismo, essas pautas sempre existiram. Elas só foram mais escancaradas, abertas aí para todo mundo ver, mas elas sempre estiveram presentes. Então, eu não posso colocar feminismo e cristianismo em consonância quando o feminismo é totalmente contra as instituições estabelecidas pelo cristianismo. Casamento e família, elas são contra isso. E elas deixam claro de que a mulher ela precisa se libertar do que elas chamam da escravidão, que é a maternidade, sendo que é uma questão biológica. Como é que eu posso mudar isso? Que a mulher é o ser que engravida. Hoje nós podemos ver uma associação entre o movimento feminista e alguns outros movimentos, né? E parece que o movimento feminista ele meio que se aproveita dessa necessidade dos outros movimentos de ganharem voz e elas se colocam como meio que representantes, não sei dizer bem qual é a ideia, mas parece que o feminismo quer abarcar todos esses movimentos como se estivesse lutando também pelas minorias. Se nós pensarmos no Planned Parenthood, que é a primeira clínica de abortos, ela foi criada pela Margaret Sanger, que é uma eugenista. E o que é isso? Né? De pensar assim, e o que seria isso? O controle de natalidade, que a gente sabe que na verdade não era controle de natalidade. Era que ela entendia, e alguns outros adeptos, de que algumas pessoas não estavam qualificadas para ter filhos. E isso tinha a ver com sua classe social e também com sua cor, né? Então, eles entendiam isso. E como colocar isso para as pessoas? Controle de natalidade, né? E aí a gente... são tantas coisas, a gente poderia falar até sobre o uso da pílula anticoncepcional, como se fosse uma libertação para a mulher, né? Aí a gente poderia pensar que se a mulher que não queria engravidar, ela poderia viver no celibato. Era uma boa saída. Mas, como eu disse, o feminismo envolve uma revolução sexual. O que elas queriam é essa liberdade. Eu chamaria o feminismo, na verdade, de a inveja do vício. Todos os vícios do homem, o feminismo quer para si. Não há uma luta pela melhoria de todos eles, dos homens e das mulheres, na questão moral. Não, se o homem pode ser libertino, nós também queremos ser. E aí vem a gravidez, não dá para impedir em algumas situações. E aí a saída seria o quê? O aborto. Eu não vou me lembrar com certeza agora do número, eu sei que são 50 milhões de abortos por ano, mas dentro desse número, a maior porcentagem é de bebês negros. Bom, e para finalizar, eu como mulher cristã, digo claramente que não tem como eu ser uma mulher cristã e feminista. Esse movimento é contra o casamento e contra a família. Eu sou criacionista, sou a favor da vida, assim como está preconizado na Bíblia. Não posso lutar pelos ideais de um movimento que não busca a melhoria da mulher, mas sim uma revolução sexual e uma revolução de comportamento. Eu acredito, como criacionista, que toda vida importa e que, por isso, eu não preciso defender um movimento específico, mas sim aquilo que Jesus já fundou, que é o cristianismo.